Esta é uma lição dos líderes de célula, os supervisores discipulando os líderes de célula, tanto para as questões da liderança da célula, como também para as questões do discipulado pessoal, conjugal, familiar. E essa lição, ela é aplicada a todos. Então, se o seu núcleo ou a sua célula se reúnem nesta semana com todos, todos vão aprender a lição sobre os líderes, ou a lição preparada para os líderes. Isso é frutífero, isso é positivo, porque, na verdade, todos nós somos chamados a fazer discípulos, todos nós somos chamados a esse encargo de liderança, liderando outras vidas diante do reino de Deus. E eu quero compartilhar com vocês, a lição de hoje é: servimos por missão, por amor, não por obrigação. E só esse título, ele já é uma mensagem completa. Servimos por missão. Então não é uma questão assim, se eu quero, se eu não quero, se eu gosto, se eu não gosto, se eu acho que eu sou competente ou se não. É uma questão que Jesus disse: ide fazer discípulos, e nós decidimos cuidar de pessoas e fazer discípulos em todas as nações, de todas as nações. E há um verbo, ide por todo mundo e pregar o evangelho, ou ide e fazer discípulos. E esse verbo no português é um imperativo, ide. Mas ele, no texto original, ele ainda expressa uma outra questão: indo fazer discípulos. Por onde passarmos, nós podemos ajudar alguém a se tornar um discípulo de Jesus, a ser um discípulo de Jesus. E esse é o propósito dessa missão, dessa lição, que a gente entenda a missão, que a gente absorva, encarne a missão que foi Jesus quem nos deu. E se somos discípulos de Cristo, nós o seguimos, nós o ouvimos, nós o obedecemos, nós consideramos o que ele pede, o que ele manda, o que ele instrui. Então, essa lição diz respeito ao fato de que nós somos auxiliadores das pessoas que querem andar com Jesus. E há um destaque aqui muito importante que eu quero fazer antes de tocar no ponto central da lição, que é: nós fazemos discípulos de quem? A ordenança de Jesus é: façam discípulos de todas as nações. Mas discípulos de quem? Muita gente tem a ideia, ou algumas pessoas têm a ideia, de que o discipulado é um vínculo de dependência. Graças a Deus, aquela pessoa que eu queria tanto está me discipulando, e agora eu toda semana me encontro com ele, com ela, e agora tudo que eu precisar ele vai me ajudar, toda decisão que eu tiver que tomar ele vai me ajudar, todo problema que eu tiver eu sei a quem recorrer, agora eu tenho ajuda. Isso é uma dependência que pode se tornar doentia, ou no mínimo gera questões de frustrações, de atritos, de decepções, de cobranças, de exigências. E, de fato, o que a Bíblia está nos ensinando é que Jesus nos ordenou: você vai e você vai fazer discípulos de Jesus. Nós vamos pastorear vidas para que elas se tornem não os meus discípulos, mas discípulos de Jesus. E essas pessoas, elas vão passar a se relacionar diretamente com Jesus. Nós os ensinamos a andarem com Jesus. Nós os ensinamos a consultarem a Jesus. Nós as ensinamos a responderem a Jesus, a se tornarem parecidos com Jesus, a realizarem a missão de Jesus, a prestarem contas a Jesus. Nós ajudamos essas pessoas a se alegrarem com Jesus, a terem Jesus como suficiente e não o discipulador. Isso ajuda aos líderes a entenderem: você não é responsável pela vida espiritual daquela pessoa. Você não é responsável por fazer acontecer, por impedir de errar ou por fazer acertar. Você é apenas um pastor que, com o cajado, vai mostrando o caminho, vai levando para a água viva, vai levando para os ribeiros de águas puras, de águas frescas, por pastos verdejantes. Mas aquela ovelha
ela está se tornando um discípulo de Jesus. Se ela continuar seguindo só você o resto da vida, dependendo de você, algo errado está acontecendo. Porque o propósito do reino, o propósito da igreja, o propósito do Senhor Jesus é que nós façamos discípulos de Jesus. Então aquelas pessoas vão amadurecendo, vão crescendo, vão aprendendo o caminho, vão se fortalecendo, vão começando a ter mais experiências com Jesus, vão seguindo a Jesus, até que em um determinado momento elas estão fazendo isso com outros que ainda não são discípulos de Jesus, e elas começam a andar guiadas pelo Espírito Santo, na interdependência do corpo de Cristo, nos vínculos de amor com os seus líderes, com os seus discipuladores, com os líderes da célula, com irmãos idôneos, com irmãos mais velhos, com certeza. Mas não é a igreja definir que fulano e ciclano é meu discípulo, Beltrano e ciclano é discípulo de fulano. Não, não. A gente estrutura organizacionalmente para que isso funcione, mas o propósito é, guarde bem isso, que eu e você nos tornemos discípulos de Jesus, que as pessoas nos vejam seguindo a Jesus, trazendo o que Jesus ordenou, trazendo o testemunho do que estamos fazendo mediante o que Jesus ordenou e mostrando frutos do Espírito Santo. Isso é extremamente importante. Jesus é que é a fonte, não o discipulador. Jesus que é o modelo, Ele que é o mestre. E de vez em quando a gente vê pessoas chateadas com o discipulador. Meu discipulador não me ligou. Meu discipulador não fez isso por mim. Meu discipulador não deu atenção. Eu estou decepcionado com o pastor. Ah, para com isso. Eu e você somos desafiados a nos tornar discípulos de Jesus. E Jesus também não tem mimimi, Jesus também não tem essas frescurinhas de gente adoecida. Não, Jesus falou assim, segue-me. Se não me seguir, fui embora. Jesus chegava para os discípulos, segue-me. Não era Jesus que estava atrás dos discípulos, o que você tem, qual é o seu problema, deixa eu te ajudar. Não, não, segue-me. Eu e você somos desafiados a seguir a Jesus. E na vida do corpo de Cristo, o Senhor ainda nos abençoa com irmãos, com líderes, com pastores que nos conduzem nesse desafio de nos tornar discípulos de Jesus. Então, para uma lição que é da supervisão para os líderes de célula, isso aqui funciona, primeiro, para saber que você não depende do seu líder, mas também para saber que você não vai formar pessoas que são seus discípulos, mas você vai formar pessoas que vão seguir a Jesus, discípulos de Jesus. Isso ajuda também a gente não ficar num círculo vicioso ou num ciclo vicioso de pessoas dependentes, doentemente dependentes uns dos outros, mas interdependentes. A diferença é que o dependente não tem provisão, não tem subsídio, não tem nutriente próprio, não tem tanque de combustível. O dependente sempre depende do outro. É quase mesmo um parasita. Ora por mim, me ajuda, o que eu faço? Ai, meu Deus, me liga, eu preciso tanto. Ai, tão bom quanto você me liga. Ai, agora eu estou me sentindo, agora eu estou me sentindo importante. Não, não, para com isso. É você que vai para diante do Senhor Jesus. É você que vai se encher do Espírito Santo. E eu e você, mesmo eu sendo pastor, o Asaf que me pastoreia, me ajuda. Ó, dá uns toques, ó, procura saber, mas ele não fica todo dia, o Asaf que não me... meu discipulador que não... Não, não, não. Eu sou discípulo de Jesus. Isso não implica em autonomia, independência. Eu ser uma ilha, eu continuo vinculado, interdependente, mas a diferença do dependente para o interdependente é que o interdependente, ele tem um conteúdo. Não é suficiente, mas ele tem um conteúdo. Então, quando ele recebe de outro aquilo que ele não tem, ele também tem para dar aquilo que o outro não tem. Por isso o foco é crescimento dos nossos irmãos, crescimento de cada discípulo, crescimento de cada membro da igreja local, crescimento de cada pessoa que hoje nos ouve nessa reunião da célula, para que pare de ser só alguém que, hoje eu vou entrar no Zoom, mas eu não vou pôr minha câmera não, eu vou ficar deitado, que eu estou... Não, não, para com isso, porque na hora que o anticristo
começar a reinar, a dominar essa terra, ou a igreja vai ter subido, ou a igreja vai estar aqui, ou talvez eu já tenha ido, você já tenha ido, mas vamos ter pessoas da nossa família aqui. E se nós não tomarmos posição diante do Senhor, não vai ter ninguém do nosso lado para ajudar no culto, domingo, 10 horas, que aí o pastor faz uma oração, aí a banda de louvor, o grupo de louvor toca uma música que, eu saí tão bem, aliás. Não, você, discípulo de Jesus, vai saber para onde ir, vai saber o que fazer, porque você se tornou discípulo de Jesus. E assim, eu e você, porque somos discípulos, também o ouvimos e o obedecemos e fazemos o que ele ordenou. Mateus 28, 19 diz: Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu poderia dar um conselho a Mateus, ou talvez ao Espírito Santo que inspirou Mateus, e aí eu daria um conselho assim, olha, põe um detalhezinho aí, põe um detalhezinho para nós aqui do século 21, eis que estou convosco todos os dias da pandemia, eis que estou convosco mesmo que o anticristo surja, eis que estou convosco, se a igreja subir antes ou depois, não importa, se vamos passar ou não passar pela tribulação, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas eu estou achando que não era preciso eu dar esse conselho para o Espírito Santo, não. Por isso que ele escreveu desse jeito. Eu e você precisamos ter convicção disso aqui. Quanto mais nós seguimos a Jesus e precisamos que líderes, que pastores, que irmãos idôneos nos ajudem nessa caminhada. Por isso o discipulado da igreja local. Mas quanto mais nós seguimos a Jesus, mais nós temos comunhão uns com os outros, mais nós andamos na luz, mais nós crescemos espiritualmente, mais nós queremos fazer o que Ele instruiu, mais nós estamos confiados de que Ele estará conosco todos os dias, mesmo que em meio à pandemia, mesmo que em meio à morte, mesmo que em meio a qualquer dificuldade, Ele estará conosco, Ele prometeu, e agora eu quero fazer o que Ele pediu. Eu vou fazer mais discípulos para Ele. Esse é o desafio dessa lição. E é por isso que a palavra dessa lição é: nós não fazemos por obrigação. Você não está liderando uma célula, ou você não está desafiado a liderar outra célula, ou você não está desafiado a liderar seu casamento, liderar seus filhos, liderar seu trabalho, liderar seu tempo, liderar sua agenda, liderar suas finanças. Você e eu não estamos desafiados a essas lideranças, múltiplas lideranças da vida de cada cidadão, só por obrigação. E eu e você não estamos desafiados a fazer discípulos e somos obrigados a obedecer a Jesus. Fazemos isso por amor, não por obrigação. E a palavra do Senhor nos ajuda a entender que é um privilégio. É um privilégio para mim e você servirmos a Jesus como pastores de vida, como discipuladores de alguém ou de alguns, lembrando sempre de que eu só dou conta de 2 ou 3. Não, não. Você vai discipular todos que aparecerem no seu caminho. Até um ímpio. Olha, a Bíblia diz isso, faz isso. Se você quiser, eu te ajudo nisso. E você e eu vamos encarnando a nossa função como discípulos de Jesus, levantando outros discípulos para Jesus. Isso é um privilégio, isso é uma bênção. E nos ajuda muito a entendermos que é um privilégio, mesmo que tenha sido uma ordenança de Jesus, e aqui vale um parênteses, é uma ordenança de Jesus. E aí a gente pode se lembrar da frase, não, senhor. Um soldado submisso à sua liderança, ouve o pedido da sua liderança e diz, não, senhor, não vou fazer não. Então não é senhor, porque se é senhor, só cabe uma palavra, sim, senhor. E se eu e você somos discípulos de Jesus, nós vamos ouvir o que Ele ordenou e vamos falar assim, eu vou viver isso, eu vou fazer isso, eu vou cuidar dessas vidas. E não vai ser por obrigação, vai ser porque eu amo a Jesus. Eu amo fazer o que Ele pede. Eu amo fazer o que Ele pede porque quando Ele pede alguma coisa, não é porque Ele está precisando, é porque Ele quer nos dar o privilégio de participar da obra dEle. E é o maior privilégio desta terra, é o maior privilégio da eternidade.
E existem 4 elementos que eu quero compartilhar com você nessa lição que nos ajuda demais a entender por que fazemos por amor, não por obrigação. Todo ser humano, ele é movido por alguma coisa. Faz parte da nossa natureza sermos movidos por alguma coisa. E pode-se identificar 4 motivos pelos quais o ser humano se empenha a fazer algo. Primeiro motivo, e é o mais básico, necessidade. A necessidade é a primeira e mais forte motivação para eu e você fazermos alguma coisa. Então você se levanta cedo, mesmo que esteja com sono, mesmo que tenha passado uma noite ruim, você se levanta cedo, porque às 8 horas você tem que bater um ponto lá na empresa, e você bate o ponto, e você vai, você trabalha, porque você necessita daquele salário. A necessidade, ou as necessidades da nossa vida física, material, elas nos movem. Seja em algo assim tão corriqueiro quanto chegar no horário, no trabalho, ir para o trabalho, como talvez assim, olha gente, eu vou levantar um muro sábado. Alguém pode me ajudar aí? Ô Lucas, você pode vir, pode me ajudar? Sábado, 6 da manhã, nós vamos bater um cimento lá, olha, tem uma laje para bater, me ajuda, porque, olha... Ah, cara... É o único dia para eu dormir até mais tarde. Eu vou ver. Rapaz, você é meu amigo, eu não estou contando com mais ninguém, só você. De repente, eu tenho a ideia de falar assim, gente, eu estou dando R$100 para quem me ajudar a bater o muro lá, bater a laje, levantar aquele concreto lá, R$100. O sujeito queria dormir mais tarde, mas ele olha para a conta de luz que está sem pagar. A conta de luz é R$98. Falei assim, puxa vida, eu vou. Cara, conta comigo. 100zinho? Conta comigo. A necessidade ou as necessidades materiais físicas, elas são a motivação mais imediata que eu e você temos. Nós nos movemos para suprir as necessidades. Segunda motivação, prazer. Então você estava em casa, tranquilão, e aí apareceu uma oportunidade de emprego, você não fica mais tranquilo, não tem mais o tempo livre, você se submete ao emprego, tem que bater o ponto, porque vai te dar o salário, aquele salário você vai pagar as contas. E aí você está lá, por exemplo, recebendo R$1.000 de salário. E aí, de repente, aparece um outro emprego, uma outra proposta de emprego, e parece ser boa, e você vai lá saber, essa proposta de emprego, R$1.000. Ah, mas R$1.000 eu já tenho nesse emprego que eu estou. Não pode ser um pouquinho mais, não? Não, R$1.000. O mesmo tanto que eu ganho no outro emprego, provavelmente você vai ficar no outro emprego, porque você já tem suas necessidades satisfeitas. É possível que te ofereçam um salário um pouco maior e você troque de emprego, porque o salário maior, agora ele vai trazer uma segunda esfera de motivação, prazer. Puxa vida, com R$1.000 eu tenho todas as minhas contas pagas, mas se agora eu tiver 1.500, eu vou poder fazer aquela viagem. Eu vou poder ir ao shopping, eu vou poder trocar o sapato, eu vou poder comprar um presente. Começa a vir uma série de motivações que dizem respeito ao prazer. Então você troca. Então você é movido a fazer alguma coisa por prazer. Se as necessidades já estão supridas, você não é movido mais por necessidades, mas você é movido imediatamente por prazer, aquilo que traz satisfação. No caso do rapaz que quer levantar o muro ou bater a laje, falou assim, gente, vão comigo, e no final vai ter um churrasquinho lá em casa, cara, vai ter um churrasquinho, 0,800, puxa vida, eu vou. O prazer nos move. E eu quero dizer que não é errado ser movido pela necessidade, de forma alguma. Isso faz parte da natureza humana. E não é errado eu e você sermos movidos pela necessidade. Como também não é errado eu e você sermos movidos pelo prazer.
Claro, dependendo do prazer que você está atrás dele. Mas se são os prazeres naturais da vida, não, nenhum motivo. Não, você pode ir para o churrasquinho. Se tem um churrasquinho, eu vou. Mas se você já tem suas necessidades supridas e seu prazer suprido, tem que ter alguma coisa maior para te motivar a iniciativas. E o que há de maior para você ser movido a alguma atitude é poder. Primeiro, necessidades. Segundo, prazer. Terceiro, poder. E é simples também de você entender. Aquele profissional já tem um bom salário, numa boa empresa, e ele recebe uma proposta de outra empresa. É até uma outra empresa muito atraente, mas ele já tem um lugar fixo, ele já tem uma segurança, aquele salário na empresa onde ele está já há algum tempo, lá cobre as necessidades, mais do que isso, cobre o prazer, ele já tem férias, ele já tem escola para os filhos, ele já pode trocar de carro, então pouca coisa vai movê-lo a uma mudança, a uma atitude. Mas de repente, aquela outra empresa oferece para ele, olha, você já tem as suas necessidades cobertas, você tem o seu prazer coberto, a gente não está aumentando muito o salário, mas aqui você vai ser o superintendente. Aqui você vai ter um cargo executivo. Então entra a terceira motivação que move todos os homens: poder. É possível que alguém aceite até um salário menor, desde que não comprometa suas necessidades e tanto o seu prazer, para ter poder. Então nós vamos encontrar pessoas que são movidas só pela necessidade. Passam a vida inteira correndo atrás só de resolver as questões da necessidade. Outros só se movem por prazer. E eu repito, não é errado nos movermos pela necessidade, não é errado nos movermos pelo prazer, não é errado nos movermos pelo poder, quando essas coisas fazem parte da naturalidade da vida humana. Não envolvem pecado, não envolvem mazelas da natureza ou do caráter humano, mas eu e você não podemos ser pessoas que só se movem por necessidade, que só se movem por prazer ou que só se movem por poder. Então entra um quarto motivo. E para você guardar bem esse quarto motivo, basta se lembrar do soldado do Corpo de Bombeiros. Ele acorda de manhã, ainda com sono, e ele pensa, hoje é o meu dia de folga. E, de repente, toca o alarme, é um incêndio na cidade e todos os bombeiros foram chamados. Ele veste a sua roupa instantaneamente, se por acaso ele estiver no quartel, é instantâneo, você já viu aquilo, eles têm a bota do lado, eles têm toda a roupa, já dormem preparados, enfiam a bota, já descem por um cano que fica lá disponível no dormitório e já saem na porta do caminhão e vão embora. E ele chega lá, tem um incêndio, e ele sobe as escadas, e ele sobe a janela, e ele se aventura, e ele põe em risco a sua vida, e ele salva aquela criança, e ele salva até um gatinho, mas ele vai, e ele não faz isso por prazer. Ele não faz isso por poder. Ele faz isso por missão. Consciente da missão que tem. Eu e você, como fazedores de discípulos, não fazemos porque nossas necessidades serão supridas. Não fazemos porque isso vai nos dar prazer. Não fazemos porque isso vai nos dar poder. Embora o Senhor Jesus já deixou muito claro que eu vou cuidar de você, filho. Busca primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Suas necessidades serão supridas. Mas nós não fazemos movidos por isso. O Senhor Jesus também já diz assim, olha, você vai ter frutos do Espírito Santo, a alegria vai inundar o seu coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque alcançar vidas, salvar vidas, servir ao Senhor nos enche da alegria do Espírito, então você vai ter prazer também. E vai ter poder, toda a autoridade me foi dada. Eu, portanto, vos digo, ide fazer discípulos, pregai o Evangelho. Eu também vos dou autoridade sobre principados e potestades, sobre demônios, sobre enfermidade. Nós também vamos ter poder, mas nós não fazemos nada por isso.
nós fazemos por um senso de missão. Eu entendi qual que é a missão de Jesus nessa terra. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão indo embora, as pessoas envelhecem, as pessoas podem ir embora a qualquer instante por um acidente, por uma questão inusitada, as pessoas podem ir embora de velhice e não tem mais... Tem gente ao redor do mundo que nunca ouviu falar do Evangelho de Jesus Cristo e eu sou membro do corpo de Jesus, eu sou seguidor de Jesus. Se Jesus se doou para alcançar e salvar vidas, eu também quero me doar para alcançar e salvar vidas. Então eu quero fazer discípulos, eu quero gerar mais discípulos, porque sozinho eu não vou fazer a obra do Senhor, mas juntos, muitos discípulos servindo ao Senhor, nós vamos atuar para o Senhor. Eu quero ministrar a você. Mateus capítulo 10, versículo 24 diz: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Senhor Jesus, se o Senhor deixou a sua glória, o Senhor não tinha necessidade, o Senhor não tinha necessidade de nenhuma material, nenhuma necessidade de prazer, nenhuma necessidade de poder, mas o Senhor deixou todas as coisas da glória e veio morrer na cruz do Calvário por uma missão. Eu, como seu discípulo, quero cumprir uma missão de Cristo nessa terra através da minha vida. Quero pedir que você vá à lição, baixe a lição, imprima a lição, nem é necessário, ela pode estar no seu celular ou no seu tablet ou no seu computador, mas leia a lição toda, só leia. Leia os versículos, leia o que eu falo lá sobre Elias, leia as 4 perguntas e se prepare para que na quinta-feira, quando a sua célula estiver reunida, você tenha testemunhos, você tenha comentários, você tenha algo a acrescentar em torno dessas 4 perguntas. Você tenha perguntas a fazer, você tenha confissões a fazer, você tenha decisões a publicar. E assim, a reunião da célula vai ser uma bênção. Pai, eu oro pelos meus irmãos, eu oro por mim, por minha casa, minha família, por meus discípulos, os líderes do Projeto Adoradores, os discípulos de Jesus que estão assistindo a esta ministração, não importa se nesta semana ou em qualquer outro dia da vida. Senhor, eu estou orando para que todos nós tenhamos discernimento de que nós precisamos, temos necessidades, nós queremos prazer em muitas coisas, nós precisamos de poder e autoridade em muitas coisas, mas isso não nos move um senso de missão. E isso fazemos por amor. Então desperta, Senhor, aqueles líderes que me ouvem agora e que estão assim carregando um fardo para discipular, para conduzir a célula, Senhor, que sejam reanimados em Ti. Senhor, eu ministro sobre aqueles discípulos, membros da igreja, ou quem sabe visitantes, que estão levando a vida assim, eu vou esperando, estão acomodados e não se despertam para a obra do reino, que eles sejam hoje, Senhor, despertados, para não viverem só movidos pela necessidade, por prazer ou por poder, mas por um senso de missão. É a oração que fazemos e que esta lição traga os frutos que glorificam o Teu nome dentro de nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém.